Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. O Hermano José, nesse sentido, como eu sempre digo, tem toda a razão. Como vocês já sabem, este vídeo vai se chamar, vai ter um grande título mesmo, mas pronto, vou tentar desenvolver mais um blá 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 sobre um assunto qualquer. Um assunto qualquer que em princípio deve ser blá 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 igual. Igualmente blá blá blá, portanto é só blá blá blá. E este título vai se chamar Crítica Social deste Mundo Antissocial. É que, pronto, este mundo desenvolveu o aspecto social associado principalmente ao comércio. Quase todas as pessoas socializam em sítios comerciais, isto é, cafés, bares, discotecas. Portanto, pronto. E só nesse aspecto já é uma ligação puramente económica. Portanto, a ligação social é puramente económica e não social, no verdadeiro sentido da palavra. E hoje havia uma notícia no jornal, havia duas notícias, pelo menos do jornal inteiro houve duas notícias que eu disse, que giro, e outra que disse, pronto. A notícia que é mais ou menos gira é que, pronto, as petrolíferas andam a fechar pelo mundo fora, porque existe cada vez menos pessoas a voluntariarem-se, a trabalharem lá, tendo em conta as condições miseráveis que aquilo produz ao nível corporal e físico e psíquico. Tudo bem que as pessoas ganham um imenso dinheiro naquilo, mas, pronto, saem de lá de rastos. E, para dizer isto, que, pronto, em princípio, o esforço, não é? Tipo, o esforço de aplicação, de integração profissional, pode às vezes compensar ou não, dependendo da nossa fragilidade física, não é? Ou resistência física. Contudo, depois havia uma notícia também muito bonita que dizia que 3 moradores, não eram 3.000, não eram 300, não eram 3 milhões, eram só 3 moradores da Praça da República, no jardim da Praça da República, não é? Que desde a rua que tem as casas com paredes onde pessoas moram até o jardim, até o início do jardim, são pelo menos 20 metros, 20 ou 30 à vontade, se calhar 40, 40 metros de distância, não é? Depois entramos num jardim que, pronto, é minimamente largo e, portanto, pronto, no princípio não haverá um incómodo, tendo em conta que temos paredes, pronto, sobre o que é que raio está a acontecer lá. Mas, entretanto, aparece uma notícia a dizer que há 3 moradores, não é, que se sentem inseguros por haver pessoas que estão na rua, a viver na rua, e, portanto, que se juntam para lá, fazem companhia umas às outras, não é? No jardim, e pronto, e algumas delas drogam-se. Primeiro o aspecto da droga é o tabaco e depois o resto das drogas que, pronto, que potenciam uma sensação qualquer, da mesma forma que o cigarro produz essa sensação. Um nível diferente. Mas como vocês sabem, a droga mais vendida no mundo e a que mais mata no mundo é completamente legal. E não há nenhum problema em alguém drogar-se, não é? Fumar à descarada, às claras. É que, pronto, depois aparece esse termo por um dos moradores que diz que, pronto, as pessoas estão a drogar-se às claras. Eu, por acaso, vivo há 40 anos aqui, não é? Eu nunca vi ninguém a injetar-se, que digamos que será o lado mais horrendo do consumo de drogas. Eu como nunca vi lá ninguém a injetar-se, pronto, está-se bem. Contudo, pronto, um dos moradores até
falou de uma coisa interessante, que é importante, que é o lixo. Isto é, garrafas de plástico, garrafas de vidro espalhadas no jardim, tendo em conta que o jardim tem cestos de lixo. E nesse aspecto eu concordo perfeitamente que haja uma intervenção social que obrigue pelo menos quem está a consumir, seja lá o que for, no jardim, né? Seja com produtos com plástico ou vidro, que ponham esses mesmos produtos no fim no lixo. Não é preciso multá-los para nada, nem o proíbo-los de estar lá. É preciso é que exista um mecanismo que os obrigue a fazer os seus... Obrigue ou motive a fazer as suas obrigações cívicas para a segurança do próximo. E nesse aspecto é muito mais... Tem a ver muito mais com segurança, porque, pronto, facilmente, à noite, por exemplo, num jardim, se nos sentarmos num sítio que tem lá vidro, em princípio cortemos-nos. E, portanto, pronto, isso é desagradável para a pessoa que se cortou porque se sentou num jardim. Da mesma forma que quando, por exemplo, no Tarrafal, na Cruzeira e afins, naqueles bairros que às vezes têm muita droga, principalmente droga de pessoal a injetar-se, às vezes o pessoal que se injeta, algum pessoal, também faz o mesmo, tem esses descuidos. Portanto, deixa uma seringa ali, não sei o quê, pronto, isso é mau. É mau porque não é por causa da seringa, é porque alguém pode pisar aquilo, picar-se naquilo. Pronto, isso é que é mau. Não havia necessidade de implicar terceiros numa coisa que alguém está a fazer só para si. Agora, depois aparecem estas questões das claras. Pronto, da mesma forma, é por isso que em muitos países minimamente desenvolvidos criaram as casas de chuto. As casas de chuto servem para isso. E assim a pessoa pode drogar-se à vontade, chutar na veia e tal, não é? Injetar na veia, num sítio seguro, num sítio em que existem pessoas que cuidam da higiene que o próprio consumo daquela droga pede, como prevenção de riscos maiores, principalmente de contágio. Não é? E, portanto, o crime está no contágio que não é voluntário. Não é? Duas pessoas que fazem sexo sem preservativo arriscam-se a que qualquer doença que cada um possa ter possa passar para o outro. Contudo, aquilo existe uma espécie de voluntariado a que isso possa acontecer, porque responsavelmente ou não estão a fazer aquilo mutuamente por vontade comum. E pronto, a partir daí está tudo bem. Se o Manel quisesse injetar com uma seringa que foi usada pela Maria, pronto, tu sabes que isso, em princípio, se a Maria tiver uma coisa qualquer, tu vais apanhar aquilo. Ele sabe. Se ele produz aquilo e sabe disso, pronto, o problema é dele. Caso a Maria tenha algum problema que o possa infectar. Portanto, existe aqui uma espécie de cuidado sobre estas questões de partilha que, por norma, acontecem em vários grupos sociais, porque, no fundo, é isso que nós fizemos de melhor neste mundo. Foi partilhar coisas. Há coisas que são boas a partilhar, há coisas que não são tão boas para partilhar. Ora, mas depois existe esta questão da insegurança. É que, como dizia já num vídeo qualquer sobre aquele dizer em que diz o diabo que é o anjo perfeito que Deus produziu, não é? Ele diz que, em princípio, ninguém é capaz de vencer qualquer tempestade que existe. E as pessoas, a maior parte das pessoas, dizem que, tentam vencer a tempestade, portanto, combater a tempestade. E
nesse combate, transformam-se na tempestade. Portanto, pronto, já são a tempestade e dizem ao diabo: eu agora sou a tempestade. E portanto, pronto, o diabo sabe que pronto, mais um que caiu na armadilha. Não venceu a tempestade. Ora, nem calmou, nem nada. Aumentou-a. Potenciou-a a tornar-se mais forte. Existem alguns milhares da história toda. Alguns bilhões de pessoas que perderam a vida nessa tentativa que irá sempre falhar. Porque ela própria alimenta aquilo que alguém diz que quer evitar. Bom, é a tal contradição milenar. Milenar não, tem mais de 100 séculos de história. Ora, é que ok, existem, por exemplo, às vezes grupos que se juntam num sítio e começam a ser um bocado territoriais, não é? E a partir desse momento, pronto, começa a haver certos desequilíbrios sociais na aceitação do outro. E eu tenho já um tributo, que é o tributo àquela obra literária, A Arte da Guerra, que fala sobre essas questões. Que é um livro com 500 anos antes da Bíblia, antes de Cristo, enfim, pronto. Ele é mais importante ao nível de conteúdo daquilo que ensina ou daquilo que quer ensinar, do que a própria Bíblia, tendo em conta que, pronto, depois existe aqui um problema sobre a absorção de conhecimento. É que, pronto, há pessoas, tal como os filósofos e afins, eles querem conhecimento, mas não querem usar o conhecimento. É quase como um prazer de consumir conhecimento sem ter o desejo de produzir nada que o conhecimento possa produzir. Depois temos a ciência, que pega nesse conhecimento e tenta apalpar o conhecimento para que ele possa ter uma expressão na realidade. E depois pôr em causa, não é, o conhecimento em si, via a experiência do conhecimento na realidade. Tem lógica. Contudo, a maior parte das soluções sociais que houve, tanto ao nível político internacional como ao nível territorial, no aspecto do vizinho até, vizinho com o outro vizinho, foi a conversa. Portanto, E depois tem aqui um aspecto, lá está, que tem a ver com o desenvolvimento dos instintos, / o desenvolvimento da memória, que está na história, / a educação. Que é a maior parte dos cãezinhos. A maior parte. Há aqueles cãezinhos que são mesmo pacíficos e que são meio aloados. Mas a parte esses cãezinhos, a maior parte dos cãezinhos, eles quando sentem que alguém está em desconfiança para com ele, eles ficam agressivos. A maior parte da malta que às vezes faz assaltos a pessoas está à espera de encontrar isso, porque é a grande oportunidade de reinar. O polícia também faz a mesma coisa. Nos exemplos, nós podemos ver em várias coisas. Que é, a partir do momento que existe alguém que entra em descontrole emocional ou em pânico pela situação que está a acontecer, por receio de qualquer coisa que possa acontecer, entra em pânico e aquela pessoa vai ser automaticamente o alvo da situação. O cão é igual. E isso associa-um ao medo. E, portanto, se alguém tem medo, não é? Em princípio, quem tem cu tem medo, mas pronto, mas tem medo, esconde alguma coisa. É de desconfiar. Ora, nós sabemos que, em princípio, quem é desconfiado
desconfia de todas as pessoas. Portanto, pronto. Resultado. Como alguém é desconfiado, em princípio o melhor é não confiar na pessoa que é desconfiada. Porque ela está a potenciar a que tudo aquilo que ela imagina aconteça. Porquê? Porque está a pensar naquilo. Por cima, pensar aquilo de uma forma compulsiva. E lá está. Para vencer a tempestade, transforma-se na tempestade. Mesmo que seja inconsciente. Okay? Nem dê conta do processo. Okay. E, portanto, quando aparecem também aquelas pessoas que eu não confio em ninguém. Só confio quando alguém me dá provas disso. Eu costumo dizer que comigo é ao contrário. Eu confio em toda a gente e até que alguém dê provas que não mereça a confiança. Que é melhor. Porque se pensar na probabilidade de confiança de todos, em princípio, melhor não me relacionar com ninguém. E assim já não preciso desconfiar, seja lá de quem for, porque não me relaciono com ninguém. Está tudo bem. Não há uma possível interferência na minha vida com mais alguém de qualquer interesse. Porque não existe essa ligação. Tem a ver com lógica. Então, alguém que não confia em ninguém, em princípio também não se deve confiar na pessoa. Porque a pessoa está a criar desconfianças. Portanto, em princípio, também não é boa para confiar. É normal. E existem várias pessoas assim, que abraçaram a tempestade, transformaram-se na tempestade, para combater a tempestade, daquilo que se sentiu, e pronto, e transformaram-se na tempestade. E pronto, e é triste, tendo em conta que, pronto, em princípio somos inteligentes. Dizem, não percebo muito bem qual é a definição de inteligência, mas vá nessa questão das escolhas. Coisas simples. Ora, eu nem sei como é que vai se chamar este vídeo. Já está em 17 minutos, ou 18 minutos quase. Mas, provavelmente... sim, eu tinha apontado isto. Pronto, exatamente. O vídeo vai se chamar Crítica Social deste nosso mundo antissocial. É que depois existe, eu também queria falar, apareceu umas notícias também muito bonitas, estatísticas, pronto, sobre o Partido Chega, que já está em terceiro lugar, depois acho que em segundo lugar estará o Bloco e logo a seguir está o PS. Pronto. Portanto, o mais moderado está em primeiro, os menos moderados, mas mais abertos mentalmente, estão em segundo. E depois existe, em terceiro lugar, aqueles que, pronto, que desenvolveram, ainda vivem muito do passado. Portanto, têm o passado marcado no sangue, quase, não é? Portanto, pronto, têm grande dificuldade em se abstrair dessa condição de exigência que dizem em algumas coisas que é boa e noutras é má. É como em tudo, não é? Portanto, isto é quase como... Imagine-se, ali no jardim da Praça da República, que se considerava que punham para lá polícias, em cada canto. O jardim iria se tornar mais inseguro. Porquê? Porque, além de haver vários polícias, e portanto eles terem a necessidade de se reorganizar entre si e analisarem, seja lá o que for, entre si, defendem-se entre si. E, portanto, é fácil que qualquer pessoa possa ser vítima das suas necessidades de encontrar um problema. Que pode ser legal, oficial, pode ser ilegal, tanto faz. O que eles querem é mostrar serviço, no fundo, e cumprir o seu papel. Se houver uma espécie de uma equipa, que é como o polícia ou como o lixeiro,
mas tem algumas aptidões sociais em estar a chatear o próximo para cumprir o seu papel cívico, em princípio daqui a 2 ou 3 anos nem é preciso a equipa. Todas as pessoas já mecanizaram aquilo, porque existia pessoas a guiá-las nesse gesto, a lembrar-lhes desse gesto. E pronto, e a partir desse momento é como educar uma criança a fazer seja lá o que for, ou educar um adulto a fazer seja lá o que for. Ao nível de trabalho ou ao nível caseiro. Tanto faz. Ambas precisam de uma mecânica que guia comportamento. Eu, por acaso, acho interessante. Na Inglaterra, por exemplo, eles têm um aspecto milhares de vezes superior nesta mecânica comportamental. Mesmo que eles, se nós pensarmos, na Inglaterra existe uma exigência profunda em tudo, principalmente nas horas. E depois no aspecto social, etc., na relação entre todos. Contudo, e eles têm uma aceitação pelas variedades expressivas de cada um que nem lembra, não é? Aceitam tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eles vão ter ao encontro do problema e tentam potenciar o que eles consideram o problema, melhor. E não aplicar-lhes uma pena por serem o inverso daquilo que eles querem encontrar. É que, eu como disse, ando a aprender JavaScript e num dos exercícios que é para fazer, existe um jogo, um mini-jogo, em que o jogador tem que matar o monstro. E eu discordo completamente com essa ideia de que temos que matar os monstros. É que existem coisas monstruosas feitas pela humanidade e o matar não resolveu nada. Tanto é que, entretanto, os monstros quase sempre ganharam. E não é preciso matar o monstro. É preciso educá-lo. Ora, nesse aspecto, por exemplo, a esquerda e até a direita, até do Chega, mesmo que eles considerem que são contra os regimes de esquerda, eles aproveitam as beneficências dos sistemas de esquerda. Aproveitam-nas e usam-nas. Portanto, em princípio, já estão a abraçar a esquerda. Nesse aspecto daquilo que oferecem. A esquerda tem mais dificuldade em fazer o mesmo. Contudo, as coisas podem acontecer na mesma. Mas, ao nível do comportamento social, a direita, por exemplo, a maior parte da direita, não se está-se a borrifar um bocadinho para o aspecto da pessoa. Contudo, não se está nada a borrifar para o aspecto social de educação. Portanto, são extremamente exigentes com um aspecto social que está associado à educação. Isto é a forma de estar. E, portanto, às vezes nós podemos ver malta que, no fundo, nem diz nada porque são de direita. Aceitam, consideram que todo o potencial enraizado e educativo que tenha base nas disciplinas e nas rotinas seja vital e seja o mais importante. E, portanto, a partir daí, tudo que fuja desse âmbito disciplinar é logo de esquerda. Okay? Mesmo que não seja. Porque é de esquerda pela falta de expressividade desse conhecimento base que integra uma espécie de necessidade de balancear o que é social. E, portanto, depois existe aqui certas irregularidades sociais que têm que ser trabalhadas na aceitação mútua
de cada papel ou de cada forma de estar. Nada mais. Contudo, o que eu queria dizer é que há muita malta que se considera de direita que tem atitudes sociais de preocupação do próximo que são de esquerda. Neste sentido de preocupação e da aplicação de um dever cívico, ajudar o próximo. É um dever cívico que está associado a quase todas as religiões do mundo. Por exemplo, as religiões, antes dos Estados políticos havia a religião. O Estado, como democrático, tenta separar da religião, mas sabe que a maior parte dos seus princípios também tem base na mesma. Porque são bases teóricas ao nível, da própria, o que se considera ética e moral, nada mais. Que é o que é? Que é um processo autocomparativo de uma dada situação em que a pessoa que não está na situação tem que imaginar que está na situação para saber lidar com a situação e perceber a situação de uma forma mais racional, tendo em conta que as pessoas que estão a passar na situação, seja ela qual for, não estão a pensar no conteúdo ético ou moral da situação. Portanto, não existe esse tempo de abstração e preparação do momento. E como tal, pronto. Tanto lhes faz. Por isso, o que eu acho, mas atenção, há muitas malta de esquerda que também o faz. E até a malta mais radicalizada, no sentido daquilo que abraçaram, por norma faz. Menos aquela malta assim extremamente fascista. Há malta extremamente fascista, quase nazi mesmo, que, pronto, que já se transformaram-se na tempestade, mas também separaram-se daquilo que todos os princípios de base provavelmente a família tentou ensinar. Portanto, recusando tudo e todos. E, portanto, quase transformando-se no centro do mundo. E a partir desse momento, com um princípio de uso de violência para atingir fins, transformam-se naquilo. Quando mais cedo ou mais tarde poderão acabar por matar pessoas ou bater em pessoas, porque separaram-se dos princípios básicos de ligação afetiva e de desenvolvimento social. E portanto, mas à parte essa gente, é o parte pessoal que se radicalizou em alguma perspectiva política, seja anarquista, comunista, socialista ou socialista democrata, ou seja o que for, em princípio têm, e até os de direita, a maior parte do pessoal de direita, os salazaristas e afins, têm comportamentos sociais de ajuda do próximo que está na rua, seja ele moreno, super moreno ou extra moreno, sujo, a cheirar mal ou até simplesmente drogado, a melhorar-lhe a condição, a sua própria condição miserável. E existe um anúncio muito ficou minimamente popular, porque pronto, tocou num assunto importante. É que é uma situação de um comerciante que sempre que chega à loja está lá um gajo qualquer a dormir à porta da loja e ele, pronto, o comerciante expulsa a pessoa que está ali a dormir à bruta, ao pontapé, à chapada, tudo. Ele quer abrir a loja e está lá um gajo a dormir, não é? Ainda por cima cheira mal, não sei o quê, pronto, um bocado assim esquisito. E portanto, aquilo sucede-se várias vezes até que há um momento em que, pronto,
O gajo ainda por cima tem lá uma câmarazinha a filmar a porta do comércio, portanto, tudo que seja lá o que acontecer, mais tarde pode ver. E tanto é que depois a loja vai ser assaltada e o próprio gajo que dorme na loja tenta evitar aquilo. Entretanto, aqui, o homem é morto. O homem é morto por defender um espaço que não era dele, mas que usava o espaço para dormir. Entretanto, pronto, aparece quase como uma expressão de reconhecimento, de autorreconhecimento do erro por parte do comerciante, que o tratou mal, tendo em conta que ele teve uma atitude cívica irresponsável. Nós sabemos que, por exemplo, em alguns bairros sociais, alguns ou quase todos até, existe também esta mecânica. Existe uma mecânica entre... Existem os miseráveis. Os miseráveis no sentido em que abraçaram a miséria. E também não querem sair de lá, abraçaram aquilo. Também nem sabem sair de lá. Ou se calhar também não podem sair de lá. Não têm as condições e as oportunidades para sair de lá. Mas existe esta questão de que uma função que tu podes cumprir é útil para a comunidade. E, portanto, depois existem estas questões de partilha e de reconhecimento social, que não têm nada a ver com política, mas que, pronto, a política mete sempre o bedelho. Da mesma forma como a religião mete o bedelho, tenta meter o bedelho nesses princípios. São os princípios de colaboração e contribuição social. Lá os homenzinhos, até os piratas também faziam aquilo. Os polícias também estão a fazer aquilo. Ou a tentar. Não é? Os piratas também tentavam fazer isso. O gajo que ia lá para cima para o mastro, que é o chamado caralho, vai lá para cima para quê? Para ter uma função de vigia e de alerta sobre qualquer situação que possa interessar ao resto da comunidade. E o homem pode passar lá a vida a cantar, a fumar cigarro ou a ver as estrelas, mano. Convém que não olhe demasiado para as estrelas, porque o objetivo não é chegar à estrela, mas ver o que é que existe à volta. Mas à parte disso, tanto faz o que é que o homem faz ou deixa de fazer. Ele cumpre um papel, e se houver reconhecimento desse papel, existe um reconhecimento social de retribuição. Portanto, é tipo o gajo que está a fazer aquela coisa lá dos carros, não é? Tem que, pronto, qualquer carro que chega, o gajo quer um dinheirinho por dar indicações de estacionamento às pessoas que tiraram formação de estacionamento. As pessoas, em princípio, não precisam do homem para nada. Contudo, o papel do homem, mesmo que ele seja drogado, ou que seja refugiado, ou que seja um sem-abrigo, o papel do homem naquele sítio faz com que potencia que qualquer problema que possa existir contra um carro qualquer não exista. Porque o homem vai defender aquela coisa. Portanto, ele já está a cumprir um papel de defesa cívica, jurídica, judicial, né, sobre uma propriedade que não lhe pertence. Contudo, o proprietário da propriedade, queira ou não queira, cumpre uma retribuição dessa possibilidade. Não é mau. Há serviços de vigia bem piores. Nesse sentido. É por isso que depois aparece muitas vezes a polícia associada a sítios comerciais. Porque, antes de tudo, a propriedade do comércio, de qualquer estabelecimento comercial, é de algum cidadão. Mas pronto, pelo menos o pessoal que está, ora refugiado, ora drogado, ou seja o que for, não anda nem com armas, nem, pronto, não tem... As suas capacidades têm que ser puramente sociais. E tem sucesso. Portanto, em princípio, pronto. Se alguém que é considerado marginal tem sucesso
na integração de uma sociedade como função da mesma, em princípio, pronto, era melhor pagar essa gente de uma forma mais saudável. O que mais? Eu sei. Já dizem que o perigo está à espreita. E o perigo, por norma, até no mundo das feras. No mundo das feras, no mundo selvagem das feras. O perigo está à espreita de uma vítima. Fácil. E, portanto, o melhor é que, pronto, as possíveis vítimas não se demonstrem fracas. Para não potenciar essa relação de atração. É um aspecto social básico. Não sei o que é que o pessoal aprende na escola, mas pronto, há coisas mais importantes, minimamente importantes, não é mais ou menos, mas pronto. É melhor um gajo saber se comportar num grupo social, numa sociedade qualquer, do que ter um conhecimento sobre física quântica. Pode ser o especialista daquilo. Mas, em princípio, se não tiveram capacidade de desenvolvimento social, vai se tornar um monstro. E os monstros precisam ser educados e não violentados, espancados e mortos. Porque, entretanto, o melhor é espancar toda a gente. Os que estão a espancar o monstro, porque, pronto, ao espancarem o monstro, estão-se a tornar num monstro. E, portanto, pronto, eu, como disse, eu vou fazer um jogo em que... Uma versão do jogo em que existe um nível, uma barra a 100% da paciência do professor a ensinar o monstro, a educar o monstro. Existe uma barra de raiva, de repugnação ou de negação de 100% do monstro. Ele sempre que tem a necessidade de negar qualquer coisa, ele vai se transformar naquilo. E, portanto, ele vai ter reatividades instintivas sobre um aspecto que está focado no seu desagrado. Então vai se transformar num monstro por sentir esse desagrado que está a ser produzido via a sua própria atenção. E os monstros, em princípio, pronto, eles têm que ser educados a focarem-se em coisas mais interessantes do que propriamente focarem-se naquilo que lhes desagrada. É que, entretanto, as coisas que lhes agradam também não dão grande importância porque continuam a estar focados e à espera que algo desagradável aconteça. Pronto. E vai ser, o objetivo é, pronto, em que o professor não se transforma no monstro que quer educar. Ele simplesmente quer educar o monstro. A que ele não seja tão monstro, tão monstruoso consigo próprio e com os outros. E o professor vai tentar que o seu autocontrole não chegue a um limite em que ele próprio já não existe. E então transforma-se num monstro. Algumas das comportamentos sociais, por exemplo, que estavam associados também ao saladarismo, por exemplo, nas escolas era assim. Em algumas das escolas atualmente se calhar ainda é. Não tanto, né? Mas nas privadas provavelmente ainda existe isso. Em que, portanto, o professor eventualmente sentir que a criança está a ter um comportamentos irregulares, espanca. Pronto. E, entretanto, pronto, ele transformou-se num monstro. Transformou-se na irregularidade que ele próprio não queria ver. Entretanto, como o aluno foi educado assim, vai se transformar naquilo, mas vai potenciar a ser muito melhor. Isto é, a ser muito mais monstruoso. Porque nesta vida, o que mais queremos é que haja uma retribuição da nossa própria ação. Nada mais. Pronto. A ação dali a minha ação é este blá blá blá, que já vai em 40 minutos. Isto vai dar para vocês dormirem.
E pronto, e este vídeo fica como o nome de crítica social deste nosso mundo antissocial.